Nós teremos agora o painel com o tema A Bela Velhice e os Produtos de Vida e Previdência para um Futuro de Qualidade. Já fazem parte aqui da mesa, na condição de mediadores deste painel, doutora Ive Cassa, diretora internacional da AIDA Brasil e presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Pessoas e Previdência da AIDA, Seção Brasileira e do SILA. Muito obrigado, doutora Ive, pela participação na condução desse trabalho. Juntamente com a doutora Ive, nesta mesa, na condição de mediadora e coordenadora, doutor Peri Saraiva Neto, ele que é diretor cultural da AIDA Brasil e presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade. Também muito obrigado, doutor Peri, sempre contribuindo na realização de mais uma edição do Congresso. Muito bem, senhoras e senhores, antes da apresentação dos nossos palestrantes, registrar a presença de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prestigiando a programação do nosso evento pouco antes da sua apresentação. Muito bem, em seguida, é com muita honra que apresentamos aos presentes as palestrantes deste painel. Inicialmente, a doutora Miriam Goldenberg, ela que é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, também da UFRJ, é colunista desde 2010 da Folha de São Paulo, e autora de 30 livros. Dentre eles, destacamos A Bela Velhice. Muito obrigado, doutora Miriam Goldenberg. Recebo os aplausos de todos desde já por sua presença. E, em seguida, a breve apresentação da doutora Nathalie Hurtado. Ela que, desde 2010, está na SUSEP, foi assessora da diretoria técnica, colaborando com os diretores técnicos em temas relacionados à implantação da supervisão baseada em riscos para o mercado de seguros, previdência complementar aberta, resseguro e capitalização. Em 2014, passou a ocupar o cargo de secretária-geral, com atribuições referentes às relações institucionais, internacionais e com o consumidor, dentre outras. Atualmente, é assessora técnica da Diretoria da Supervisão de Conduta. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, IBA, da gestão 2008-2010. É graduada em Ciências Atuariais pelo Instituto de Matemática da UFRJ, mestre em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Finanças também pelo UFRJ. Professora adjunta do Instituto de Matemática da mesma universidade, tendo ocupado o cargo de coordenadora do curso de graduação de Ciências Atuariais e ministrado diversas disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. Desde então, tem participado de diversas bancas de concursos e defesas de monografias e tese. Receba também os aplausos de todos os presentes, doutora Nathalie Hurtado. E para as considerações iniciais e condução deste painel, inicialmente com a palavra a doutora Ive Cassa, diretora internacional da AIDA Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa, Miriam, Nathalie, Peri. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Excelência, por prestigiar o nosso painel sobre a bela velhice. E eu queria começar dizendo que eu não sou velha. Miriam, eu tenho 36 anos, que eu completei em janeiro deste ano, e eu sou uma balzaquiana, tá? Eu acho que eu estou bem. Eu não sou velha. Bom, pensando bem, eu comecei a achar alguma coisa assim meio diferente em mim, e isso aconteceu quando eu comecei a olhar as minhas fotos das férias, agora do final de ano, e eu comecei a ver que tirar selfie não é uma boa prática para quem tem assim quase 36, né? 2 metros de distância fazem toda a diferença para a nossa pele. Assim, olhando de perto, tinha qualquer coisa sobrando, eu achei. Então, não, eu não estou ficando velha, eu estou ficando bochechuda, é diferente. Então, eu resolvi ir para uma dermatologista e tentar dar um jeito nas bochechas, não na velhice, claro, né? E aproveitei para pedir uma dica
para tudo. Marquei como uma das melhores profissionais de São Paulo, né? Porque a gente tem que investir no que tem de melhor. E eu comecei a me sentir um pouco velha quando eu cheguei lá na sala da médica dermatologista e eu me comparei com ela. Porque a doutora Veridiana, ela podia ter tanto 30 quanto 80 anos de idade, né? Porque ela tinha aquela mesma cara que todas as mulheres ricas e bem-sucedidas têm hoje em dia. Aquele bocão, aquela pele uniforme, bonita, ela era esticada, ela parecia uma lycra. E ela não tinha bochechas, ela era linda. Aí eu fui definitivamente me sentindo velha à medida que ela falava coisas como flacidez tissular, gordura axilar. Na sua idade? Na minha idade? Como assim na minha idade? Depois que ela mandou uns 3 na sua idade, eu falei, doutora, vamos combinar uma coisa? Na minha idade não. Vou falar assim, olha, em 2018 as coisas acontecem assim, e não na sua idade, né? Aí a consulta terminou e eu me desmontei. Eu não saí muito jovem de lá, né? Eu tô ficando velha. Aliás, já faz 16 anos que eu estou ficando velha. Hoje a Miriam me falou que não faz nem 16, faz 36. Eu fiquei mais arrasada ainda, mas eu vim ainda assim para nossa palestra. Não, gente, eu não tenho bochechas. O que eu tenho é um deslocamento de gordura do rosto por falta de sustentação, porque está acabando o colágeno. Vocês sabiam disso? A gente começa a perder o colágeno 1% por ano a partir dos 20 anos de idade. 1% por ano. E eu só fui descobrir isso agora. Então, eu tenho 16 anos para poder repor essa questão. Então, eu saí dali, comprei todas as modalidades de colágeno que estavam disponíveis, em bala, em pó, em cápsulas, e comecei a viver à base de colágeno, né? Colágeno é a salvação. Colágeno é o meu pastor e nada vai me faltar. Colágeno no mingau do café da manhã, colágeno em cápsulas na hora do almoço, colágeno em pó no suco da tarde, né? E mais que a gente faz, mais cápsulas à noite, porque é a hora que o colágeno dá aquela bombada, então a gente precisa. A vida é só colágeno. Eu acho que em 2 meses depois do colágeno, eu tô com uns 33 anos. Foi o que o Peri me falou ontem à noite. Não tô, Peri? O que você acha? Mas se todo o problema fosse só o rosto, a gente precisa fazer um laser para o rosto para estimular o colágeno. E sessões de radiofrequência para a barriga, para as pernas, para os braços, para os joelhos. Meu Deus do céu, como é que os joelhos ficam? A gente vai passando o tempo, né? Eu tenho medo de envelhecer, Miriam. No congresso do ano passado, o professor Alexandre Kalash nos deu uma palestra sobre longevidade. E ele falou que nós precisamos de 4 elementos para poder envelhecer com qualidade. Eu acho que eu sou certinha. Não sou certinha, Peri? Então, porque eu sou certinha, eu fui tentando seguir aquilo que o doutor disse, uma das maiores autoridades em gerontologia. Em primeiro lugar, com relação à saúde. Eu acho que eu me cuido. Eu como frutas todos os dias, verduras, eu não como carne, pratico atividades físicas, faço os exames de rotina, agora com colágeno, então, olha, me segura, né? Em segundo lugar, é o capital humano. Bom, eu fico um pouquinho preocupada com essa questão do capital humano, porque eu tenho uma família super pequena, eu sou viúva, não tenho filhos, e eu fico pensando quem é que vai cuidar de mim quando eu envelhecer. E eu nem tenho a pretensão de que vai aparecer um príncipe, porque as mulheres balzaquianas só encontram príncipes quando elas vão embora do parque da Disney, né? E se com esse racionamento de sexo masculino hoje em dia, aos 36, eu imagino que a situação de que já está caótica hoje, e imagina daqui para frente como é que vai ficar. Então, esquece, nem com colágeno isso a gente vai resolver. Então, eu vou ter que contar com os amigos mesmo. Em terceiro lugar, nós precisamos de capital financeiro. É curioso que uma pessoa como eu, que não tem dependentes, não tem produtos no mercado. Porque todos os seguros que me foram oferecidos até hoje passam pela cobertura por morte. E a minha mãe tem vida independente. Então, se eu contratar qualquer coisa, eu preciso passar pela cobertura por morte, para ter um seguro por invalidez, um seguro com cobertura por doença, que são interessantes para alguém com o meu perfil, uma profissional liberal. Bom, então eu vou pensar na Previdência, né? Eu não posso contar com a Previdência Pública, porque como eu sou viúva, eu sou pensionista. E se a reforma da Previdência for aprovada, eu não vou poder acumular a pensão que eu já recebo do meu marido, junto com a aposentadoria que eu receberia no futuro, que deve ser bem pequenininha também, porque até eu me aposentar, né? Eu acho que já deve ter sofrido um achatamento bem grande. Portanto, Previdência, para mim, só na modalidade privada. E de quanto dinheiro a gente vai precisar para nos aposentar? Antes diziam que era cerca de 70,
70% a 80% da renda que a gente tinha quando nós éramos ativos. Mas isso era porque se aposentar era para a pessoa ir para casa e ficar fazendo meias de lã para os netos. Eu nem sei fazer meias de lã e menos ainda tenho netos, ou seja, não vai ser meu caso, vou precisar de uma renda compatível. Bom, para eu me aposentar aos 65 anos, digamos que seja um plano, com uma renda de uns 12 mil reais, uma senhora parecida com a doutora Veridiana, eu preciso poupar uns 2 mil reais por mês a partir de agora. E precisa de uma disciplina para poder guardar tudo isso por ano, pagando todas aquelas sessões de laser e de radiofrequência, né, para o corpo. Não dá, não sobra muito, não. Esses 2 mil reais não dá para ficar. E muito menos para quem tem mania de ficar indo para a Disney procurar Príncipe Encantado. Não dá certo. Bom, por último, o último pilar do bom envelhecimento é o conhecimento. E eu procuro seguir a receita de sucesso dos CEOs e das pessoas, dos bons escritores, e ler 80 livros por ano. Um dos últimos que eu li é o livro Sapiens. Ele tem uma passagem bastante curiosa, que conta sobre uma tribo de índios, na qual tinha um costume que, quando tinha lá algum índio que estava dando um pouco de trabalho, porque estava com um pouco mais de idade, um dos índios mais fortes, mais inteiros, ia com um machado atrás da tribo e dava uma machadada naquela pessoa e resolvia o problema, né? E o mesmo valia para as crianças chatas. Está escrito isso no livro, não fui eu que inventei, tá, pessoal? Miriam, eu não quero me tornar um estorvo para os meus amigos. Eu estou tentando fazer tudo direitinho. Eu estou tomando colágeno, estou guardando dinheiro. Mas, Miriam, eu estou com muito medo. Existe essa tal dessa bela velhice? Me ajuda, Miriam. Ive, toma nota de tudo que eu vou falar. Tudo. Vamos lá. Tudo. Começa. Toma nota de tudo. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo o convite da Ida, em nome da Ana Rita. É um prazer enorme estar aqui hoje falando para vocês. Tudo o que eu vou falar para vocês é fruto de 30 anos de pesquisas com 5 mil homens e mulheres dos 18 aos 96 anos. Atualmente, eu só pesquiso quem tem mais de 90 anos. Viu, Ive? Já fui apresentada, eu sou professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, minhas pesquisas são realizadas na universidade, e eu tenho vários livros sobre envelhecimento. E esse, A Bela Velhice, que vai agora ser a base da minha palestra, é o que dá essas dicas, não de envelhecer bem, mas de viver bem, que é o que eu estou aprendendo com as pessoas de mais de 90 anos que eu pesquiso. Como elas conseguem viver bem. Então, tudo que eu vou falar não tem autoajuda, Ive, não tem colágeno e tem muita fala dos meus pesquisados, tá? Tudo que eu aprendi com eles. E eu quero começar com uma curva que, estudando felicidade, psicologia, filosofia, antropologia, quem mais me ensinou sobre felicidade foram os economistas. Porque os economistas fizeram uma pesquisa em 80 países com 2 bilhões de pessoas. E eles descobriram uma coisa que eu não sabia e que eles provaram que existe, inclusive no Brasil. As pessoas mais felizes são as crianças, os bebês. E aí eu vou levantar um pouquinho, porque eu vou mostrar... Ah, não vou levantar, vou mostrar assim mesmo. Aí as crianças aí ficam adolescentes e começam a ter espinhas, que começam a ficar preocupada com namorados, quem vai me tirar para dançar, quando é que vai ser... A curva da felicidade começa a baixar, aí eu tenho que casar. Não, eu entro na faculdade, eu entro em competição com os alunos, as notas, o que eu vou ser quando me formar. Aí eu tenho que casar, e tenho que trabalhar, e tenho que ganhar dinheiro. E a curva da felicidade chega ao seu ponto mais baixo, fundo do poço, isso em todos os países em torno dos 45 anos. As pessoas menos felizes
no mundo inteiro e no Brasil também, às vezes aos 36 também, o fundo do poço é em torno dos 45 anos. Eu vou parar aqui e depois eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Eu descobri também uma curva da felicidade e o fundo do poço nas mulheres que eu estou pesquisando há mais de 30 anos. As que estão mais infelizes, insatisfeitas, deprimidas, exaustas, são aquelas que estão entre 35 e 45 anos. Elas reclamam principalmente falta de escuta, falta de atenção. Não é falta de sexo, tá, gente? Isso é mito. Falta de tempo, falta de reconhecimento, falta de liberdade. Algumas ainda dizem, falta tudo. As mulheres brasileiras vivem, isso é importante que vocês saibam, eu pesquiso as mulheres brasileiras, pesquiso mulheres de outras culturas, principalmente mulheres alemãs. Na Alemanha, uma mulher casa, tem filhos, ou não casa, não tem filhos, e isso não é problema algum, é uma escolha legítima. Quase 50% das mulheres alemãs dos grandes centros não querem casar e não querem ter filhos. E é legítimo, ninguém pergunta, quem vai cuidar de você na sua velhice? Você vai ser uma velha abandonada? Não, uma escolha legítima. Aqui no Brasil, nós vivemos uma cultura da soma. A mulher brasileira trabalha, quer ser independente, quer ter filhos, quer ter marido, é o capital marital, né? Ela valoriza muito a família, quer ser magra, quer cuidar da pele, quer cuidar do cabelo, quer cuidar do joelho, e quer cuidar dos amigos, quer cuidar dos familiares. É uma cultura da soma. Não quer dizer que nós não façamos escolhas. Nós até está aumentando bastante o número de mulheres que não querem casar e não querem ter filhos. Mas ainda não é uma escolha legítima no Brasil. Existe sempre aquela perguntinha, quem vai cuidar de você na velhice? Ou então você é uma mulher egoísta, quando você escolhe não ter filhos. E quando eu pergunto para as mulheres que eu pesquisei, o que você mais inveja nos homens, elas respondem categoricamente, em primeiríssimo lugar, liberdade. Liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de rir, de brincar, de qualquer bobagem, muitas outras liberdades. E a segunda coisa que elas mais invejam é fazer xixi em pé. Liberdade, que também é uma forma de liberdade. Quando eu pergunto para as mulheres o que elas mais invejam em outras mulheres, elas falam corpo, beleza, juventude, magreza e sensualidade. O corpo invejado por elas é jovem, magro e sensual. No Brasil, esse modelo de corpo é um verdadeiro capital. Não é à toa que as mulheres brasileiras investem tempo, preocupação e muito dinheiro para adquirir esse corpo invejado. As mulheres brasileiras são as que mais fazem em todo o mundo cirurgia plástica estética, preenchimento, botox, remédio para emagrecer, moderador de apetite, remédio para dormir, antidepressivo, ansiolítico e tintura de cabelo. São as do mundo as que mais deixam de sair de casa porque se sentem velhas, gordas e feias. Em todo o mundo. São as que mais gostariam de mudar algo em seu corpo. Não é à toa, como a Ive, que as brasileiras têm pânico de envelhecer. E desde muito cedo. Hoje, as meninas estão fazendo botox, preenchimento, antes dos 20 anos, não aos 36. Os 40 anos é uma crise. E um depoimento só para vocês terem ideia.
é a fase, os 40, até quase 50, é a fase do será que eu posso? Será que eu posso usar mini saia? Será que eu posso usar biquíni? Será que eu posso usar um shorts? Será que eu posso usar bota? É uma fase nem. E por isso a Ivy está sofrendo tanto. Não sou jovem, mas também não sou velha. Não sei o que eu sou uma mulher nem, invisível, transparente. E isso, para as brasileiras, é uma grande crise. Quando eu perguntei para os homens o que eles mais invejam nas mulheres, eles responderam simplesmente: nada. No Brasil, e eu gosto sempre de dizer, porque eu sou antropóloga, o corpo para as mulheres é um verdadeiro capital. Não é um corpo qualquer. É um corpo que, em primeiro lugar, é jovem, é magro e é sensual. E aí vem uma boa notícia. A curva da felicidade, em todos os países, começa a subir depois dos 50 anos. Por quê? Não me preocupo tanto com o corpo, não me preocupo tanto com família. Eu já tenho uma certa estabilidade financeira. Meus filhos já cresceram, graças a Deus, já saíram de casa, já têm a família deles. Eu não me comparo tanto com as outras pessoas. Principal, eu já não tenho mais tempo para desperdiçar. Eu sei que mesmo que eu viva até os 120 anos, né, ministra? Eu não vou viver mais o mesmo tempo que eu já vivi, e da mesma forma. Então, não posso mais desperdiçar o meu tempo. Então, os economistas descobriram uma coisa linda. Aos 75 anos, com saúde e com dinheiro, não é muito dinheiro, bastante no sentido do que me basta. Eu gosto muito dessa ideia. Não é bastante no sentido do que me basta, eu posso ser tão feliz quanto uma criança. Não é verdade? Um monte de gente está dizendo que sim. E a primeira vez que eu escrevi sobre a bela velhice foi numa crônica para a Folha de São Paulo, que eu falava assim: dá para chamar todo mundo que já passou dos 70, Caetano, Gil, nem em Mato Grosso, tem 77 anos, Marieta Severo, quase 90, não, Marieta Severo mais de 70, mas Fernanda Montenegro, quase 90. Dá para chamar essas pessoas de velho? Dá para chamar Paul McCartney? Eu fui a um show do Paul McCartney, ele está com 75 ou 77. Eu vi 5 vezes o mesmo show simplesmente para ver o Paul McCartney dançando, cantando e tocando sem parar durante 3 horas. Ele é trilhardário, por que ele faz isso? E eu perguntei para um amigo meu, que tem quase 80, economista, por que ele faz isso? Se ele poderia dar um show de 1 hora e a gente ficaria muito feliz. Porque ele tem muito tesão no que ele faz. E essa geração que está envelhecendo hoje é a geração que, nos anos 60, revolucionou comportamentos e que tem muito tesão no que faz. Então, é uma geração que eu gosto de chamar de ageless, sem idade, inclassificável. Não peçam para Ney Matogrosso parar de rebolar, de usar aquela roupa aos 90. Ele é ageless, ele é sem idade. E o que mais me chamou a atenção é que sempre que eu escrevo uma crônica para a Folha, quem me escreve são as mulheres. Mas nessa crônica, não. Só homens me escreveram. Eles queriam falar da bela velhice. E por quê? Eles gostaram de 2 ideias. Primeiro, eles adoraram a ideia do ageless, sem idade. Não somos invisíveis, né? Mas eles gostaram também, eu vou ler só um e-mail que eu recebi, porque ele fala bem do que
todos me mandaram. Quero te agradecer, tua crônica. Tenho 69 anos e acabei de me aposentar. Ler o seu texto me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Estava em busca de cursos de reciclagem, mas só de ler as possibilidades oferecidas, fiquei na dúvida se era o que eu realmente queria. Sua crônica me induziu à reflexão. Estou cheio de ser o que sempre fui profissionalmente. Mais do que isso, você me deu forças para buscar algo que me dê prazer. Muito obrigada. Adorei a sua proposta de bela velhice. Saber envelhecer é uma arte. Tenho 65 anos e sou muito feliz e realizada. Trabalho muito, pratico esportes, namoro sem... Aí eu cortei uma coisinha que ele falou. Tenho uma vida plena e ativa. Fui um jovem muito complicado, insatisfeito e infeliz. Concordo 100% com o famoso conselho de Nelson Rodrigues. Jovens, envelheçam depressa, envelheçam com urgência. Então, a minha pergunta, que eu vou tentar responder nas minhas pesquisas, é sempre a mesma. O que significa envelhecer em uma cultura em que a juventude é um valor? As mulheres falam de invisibilidade social mais do que os homens. Os homens falam muito de perda de identidade em função da aposentadoria. Eles têm muito medo de se aposentar e perder a sua identidade, seu valor, e ir para casa e não ter espaço dentro de casa. Então, para muitos homens e mulheres, o pânico de envelhecer tem a ver tanto com a invisibilidade quanto com a aposentadoria. É um tipo de morte simbólica. Para as mulheres que falam mais de envelhecimento, desse envelhecimento físico, aqui no Brasil começa muito cedo, muito antes da idade oficial. E só para vocês terem um exemplo, sempre fui uma mulher paquerada, acostumada a levar cantada na rua, que é comum ainda no Brasil, né? Quando fiz 50 anos, me tornei invisível. Ninguém me diz nada, um elogio, um olhar. É o que mais me dá a sensação de ter me tornado uma velha. Hoje me chamam de senhora, de tia, me tratam como alguém que não tem mais sensualidade, que não desperta desejo. É difícil aceitar que os homens me tratam como uma velha e não como uma mulher. Eles simplesmente me ignoram, me tornei transparente, invisível. Os homens falam de algo totalmente diferente. Falam da aposentadoria. Mas quando eles se aposentam, eles descobrem que a velhice não é tão ruim como eles pensavam. Meu maior medo era a aposentadoria. Trabalhei a vida inteira. Tive muito sucesso, gastei muito dinheiro. Não queria me sentir inútil, acabado, sem projetos. O mais surpreendente é que eu estou aproveitando muito bem essa fase da minha vida. Eu gosto de ficar em casa, adoro levar meus netos para a escola e brincar com eles. Tudo que eu não pude fazer com os meus filhos, porque não tinha tempo, agora posso fazer com os meus netos. Cuido mais da minha saúde, estou fazendo um curso de filosofia, aprendendo a tocar pandeira, vou ao teatro e cinema, namoro muito com a minha mulher. Não me sinto um velho aposentado. O lema para uma velha velhice, para uma bela velhice, poderia ser: eu não preciso mais, mas eu quero. É a hora que o trabalho não é mais uma obrigação, mas é a minha vontade. É algo que dá significado para a minha vida. Os belos velhos que eu estou pesquisando dizem isso. Eu tenho projetos de vida. O projeto pode ser tocar o pandeiro, pode ser eu fazer um curso de filosofia, pode ser escrever um romance, mas eu tenho projeto de vida. E o mais bonito, para mim, é ouvir as mulheres de mais de 60 anos, que tinham tanto pânico de envelhecer, dizerem categoricamente, todas: este é o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. É isso, não precisa ser Marieta Severo, nem Fernanda Montenegro, nem Mato Grosso. Não precisa ser celebridade, precisa ter projetos e liberdade.
E o que eles me disseram, né? A gente falou tanto o corpo antes como capital, também o marido e a família como capital. Depois dos 60 anos, o meu principal capital é o meu tempo. Não posso desperdiçar o meu tempo. Não posso gastar o meu tempo com quem não vale a pena. Existe uma verdadeira mudança de foco, principalmente para as mulheres, que queriam cuidar de todo mundo, agradar todo mundo, não sabiam dizer não. Elas dizem, agora chega. O tempo é principalmente para mim. Eu vou cuidar dos outros, vou agradar também, mas eu agora vou ter tempo para mim, que era a principal queixa delas. E como elas conseguem ter esse tempo para elas? Isso foi um aprendizado importante para mim. Elas fazem uma verdadeira faxina existencial. A faxina não é jogar fora as roupas que não servem mais, os sapatos, as bolsas. Isso também é importante, mas não é o difícil para as mulheres. A faxina é tirar da vida delas todos aqueles que elas chamam de vampiros emocionais, sanguessugas, que às vezes estão dentro da família. Às vezes são colegas de trabalho, que só de sentar do lado você já sente vampirizado. Elas aprenderam, e eu vou daqui a pouco dizer como, a não gastar mais tempo com pessoas que só criticam, só fazem mal, que só sugam energia, que não vale nem um segundo da vida delas. Então, a faxina existencial é fundamental para elas serem o que elas querem ser, que é elas mesmas. Né? O que elas dizem, eu quero ser o meu eu melhor. Então, muitas dizem, como que elas conquistaram? Elas dizem isso, hoje eu faço o que eu quero. Eu tenho muitas mulheres que eu pesquisei, estão com 75 anos, fazem uma tatuagenzinha aqui mínima, para simbolizar liberdade. Não é um outro símbolo, um outro significado. Não é a tatuagem do jovem, é a tatuagem da liberdade. Hoje eu faço o que eu quero, hoje eu posso ser eu mesma, é a primeira vez na vida que eu sou livre, eu posso ser eu mesma. Só que, como Bauman ensinou, a vida feliz não pode ser só liberdade, porque liberdade, liberdade, liberdade sem segurança é caos. Mas segurança sem liberdade é prisão. Aquelas pessoas que investem muito na família, no trabalho, nas coisas que eles têm, que se sentem seguros, também são prisioneiros. Bauman ensinou que uma vida feliz tem que buscar um certo equilíbrio entre liberdade e segurança. E quem dá segurança pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser os amigos, pode ser os projetos. E eu fiz essa perguntinha. Quem vai cuidar de você na velhice? Né? Quem vai cuidar de você na velhice? Foi muito interessante. Porque as mulheres mais velhas disseram, eu mesma, eu vou cuidar de mim na velhice. Em segundo lugar, elas disseram, minhas amigas. Minhas amigas já cuidam de mim. Elas me levam ao médico, elas me levam ao... elas que ligam todos os dias para saber como eu estou. Eu vou ao teatro, vou ao cinema, elas cuidam de mim. Quando eu ligo para os meus filhos, eles nunca têm tempo. Então, quem cuida de mim, viu? São minhas amigas. E eu perguntei para os homens, quem vai cuidar de você na velhice? Eles responderam, minha esposa. Minhas filhas, minhas netas. É bem diferente, né? A perspectiva masculina e feminina. Agora, é interessante vocês pensarem, porque o maior índice de violência contra os velhos está dentro de casa. E vem de quem? Dos filhos ou das filhas. Violência física, violência verbal, violência psicológica, violência financeira. Quer dizer, a gente pensa, quem vai cuidar da gente na velhice? Mas é só olhar quem que não cuida da gente na velhice, que vocês vão ver
que existe uma certa idealização. As principais queixas dos velhos com relação aos filhos: falta de amparo, negligência em alimentação, em limpeza, em higiene, assistência à saúde. E as mulheres falam muito mais das amigas do que os homens, né? Isso que eu falei. Quem vai cuidar de mim? Eu mesma ou as amigas. Outra diferença muito interessante entre homens e mulheres sobre velhice é: você deixaria de usar algo porque envelheceu? 91% dos homens disseram que não. Usam a mesma calça, mesma pochete, o mesmo tênis, tudo, eles mudam nada. Não mudam nada, nem pensam nisso. As mulheres, na fase neném, já não podem usar mais um monte de coisa que elas nem sabem o que é. Não pode usar franja, eu estou toda errada, não pode usar cabelo, nada. Não pode usar jeans, não pode usar mini saia. 96% das mulheres dizem que mudam ou vão mudar algo porque envelheceram. É uma diferença gritante no envelhecimento, né? E eu adoro esse depoimento, porque é de uma mulher... Olha, eu sempre gostei de cabelos longos, mas cortei curtinho, porque fiquei com medo de ser considerada uma velha ridícula. Aposentei minhas minissaias, biquínis, jeans justinho, apesar de continuar magra e com o mesmo corpo de antes. Passei por uma verdadeira transformação para me tornar uma senhora respeitável. Já o meu marido continua usando o mesmo jeans desbotado, as mesmas camisetas surradas e o mesmo tênis velho. Morro de inveja. Eu morro de inveja. É o marido dela que fala. Minha mulher parece outra pessoa. Cortou o cabelo bem curto, mudou o guarda-roupa inteiro depois dos 50 anos. E ela é uma mulher linda, com o corpo mais bonito do que de muita gente. Tem medo de ser chamada de velha ridícula, baranga sem noção? Como aconteceu com a atriz Beth Faria, só porque foi à praia de biquíni aos 72 anos. Vocês sabem disso? Beth Faria foi à praia. Beth Faria foi amiga de Leila Diniz, geração dos anos 60. Praia, sol, foi à praia, como sempre foi. Fotografaram, colocaram na internet. E as mulheres, velha baranga, velha ridícula, velha sem noção, não foram os homens que criticaram, foram as mulheres. E eu faço essa perguntinha: quem envelhece melhor? O homem ou a mulher? Vocês sabem responder. Óbvio. Todas as faixas etárias. Homens e mulheres concordam. Os homens envelhecem muito melhor do que as mulheres. Eles ficam lindos de barriguinha, de ruga, cabelo branco, carequinha. É um charme. Aliás, quanto mais barriguinha, mais poderoso ele é. E as rugas, marca da experiência. Os homens não precisam de colágeno, porque eles envelhecem muito melhor. Homens e mulheres são unânimes. Os homens envelhecem muito melhor do que as mulheres. Só um grupo falou: não é verdade, eu não concordo. Quem será? Muito bem. Só as mulheres de mais de 60 anos, olhando assim para os seus maridos, que só querem comer batata frita e ver televisão, tomar shopping, e elas praia, viagem, palestra, cinema, teatro. Falam: não é possível continuar acreditando, porque eu acreditava, que os homens envelhecem melhor. E olha o que diz uma advogada, por acaso, de 62 anos. Não sei se ela está aqui. As mulheres são muito cruéis com as outras mulheres, e principalmente com elas mesmas. Elas ficam procurando as rugas, as manchas na pele, os fios brancos. Parecem detetives com lentes de aumento, buscando provas da própria velhice. E dizem que as rugas e os cabelos brancos dos homens são charmosos. Elas enxergam os mínimos defeitos do corpo feminino e são cegas para a decadência física masculina. Se elas fossem justas, iriam concordar que, no conjunto da obra, estamos muito melhor.
E aí uma funcionária pública aposentada de 75 anos. Não é por sorte ou por acaso que vivemos muito mais do que os homens, cerca de 8 anos. Eles só procuram os médicos quando estão muito doentes. Não se cuidam, bebem muito, comem porcaria na rua. Eu sempre me cuidei. Faço pilates, me alimento bem, vou sempre ao médico. Meu ex-marido está com uma pança enorme, careca, desdentado, parece um velho caquético. Mas ele foi esperto. Casou com uma enfermeira mais nova do que a nossa filha, que cuida dele 24 horas por dia. E aí, outro segredinho que eu aprendi pesquisando, que eu também era muito séria, professora universitária, titular, não podia chegar muito sorridente na universidade, né? Nem tinha, achava que não tinha muitos motivos, mas 60% das mulheres que eu pesquisei, as mais jovens, dizem que querem ser mais felizes, mais livres e mais leves, elas querem rir mais. E eu perguntei, por que vocês não riem? Elas dizem, não tenho tempo, não tenho motivo, e tenho muito medo do que os outros vão pensar. E algumas não riem porque não querem fazer rugas, né? Então riem assim, ó, para não fazer ruga, porque rir muito também você sabe que dá ruga. Mas uma médica me disse a seguinte frase, sabe o que eu descobri muito tarde demais? A gente passa a vida inteira tentando agradar e cuidar de todo mundo, marido, filhos, amigos. Só agora descobri que tem que agradar a mim mesma em primeiro lugar. Passei a vida inteira dependendo do olhar e da aprovação dos outros. As coisas que me fazem rir me mostram o caminho que devo seguir. É a melhor terapia e ajuda a envelhecer com saúde. Então, para terminar, eu quero dizer o que nós temos que aprender se quisermos ter não uma bela velhice, mas uma vida feliz, que é o que os meus pesquisados me ensinaram. São poucas dicas e simples. Em primeiro lugar, o tempo é o principal capital. Não é o dinheiro, não é o marido, não é filho, não é corpo, é o tempo, é como a gente usa o nosso tempo. Segundo lugar, fazer a faxina existencial. Vocês entenderam o que é faxina? É difícil, mas tem que tirar de alguma forma da nossa vida os vampiros sanguessugas. E aí eu vou ler um depoimento de uma professora de 65 anos. E eu vou pedir desculpa a vocês, ao ministro, mas uma vez um rabino, ministro, me perguntou, Miriam, qual é o principal conselho que você daria para uma palestra, né, bem grande, para envelhecer bem, ser mais feliz? Eu falei, ministro, rabino, eu não vou poder dizer para o senhor qual é, porque é um palavrão, mas eu vou dizer qual é sem eu dizer, são as minhas pesquisadas dizendo. A atriz Marília Pêra recusou um projeto importante, uma jovem atriz disse, lógico que você pode dizer não, você é Marília Pêra. Ela respondeu, é exatamente o contrário, eu só sou a Marília Pêra porque aprendi a dizer não. Descobri que o lema da Hillary Clinton é foda-se. Hoje eu sou como ela, não me interessa a opinião dos outros, se gostam ou não de mim, se fazem fofocas, aprendi a ligar o botão do foda-se, passei a dizer não e a minha vida ficou muito mais livre, mais leve e feliz. Não é que as minhas pesquisadas ficam falando foda-se para todo mundo. Elas são muito elegantes, elas não falam. É uma atitude interna. Isso que eu expliquei para o rabino, por isso que não é um palavrão. E não adianta substituir por dane-se daí, porque não tem o mesmo poder. Não é, tem que ser foda-se. Vão achar que eu sou uma velha ridícula porque eu vou à praia de biquíni?
achar que eu sou uma coroa piriguete porque o meu marido é mais novo do que eu? Ah, é bom com sorriso. Vão achar que eu sou uma velha sem noção, baranga, porque eu uso ainda a minissaia? Esse foda-se interno é libertador e não ofende ninguém. Vocês vão experimentar, vocês vão ver que funciona. E não estou falando palavrão. O rabino concordou comigo e eu espero que o ministro também concorde. Que não é um palavrão, é interior. Mas eu tenho que falar para entender, porque é sorrindo. Mas é libertador. E rir e brincar muito mais. Então, eu quero dizer o que a médica me disse. Por que nós demoramos tanto tempo para descobrir que a melhor rima para a felicidade é liberdade? E que rir muito, especialmente rir de nós mesmos, é sempre o melhor remédio. E aí eu quero terminar com um sonho. É verdade, eu sonho muito e eu anoto os meus sonhos. Como eu tenho muita insônia, eu parei de anotar os sonhos, mas esse sonho eu anotei. No sonho, eu dizia para todos os meus alunos da UFRJ: a única categoria social que todo mundo é velho. Nós somos classificados como homem ou mulher, negro ou branco, homo ou heterossexual. Mas velho, todo mundo é, hoje ou amanhã. O jovem de hoje é o velho de amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, todos nós deveríamos vestir uma camiseta com os dizeres: eu também sou velho, e velho é lindo. Aí, ainda no sonho, eu e meus alunos fomos para Copacabana nos manifestar, porque Copacabana é o lugar do mundo com a maior concentração de velhos, com camisetas, velho é lindo, e inspirado em Martin Luther King, eu fiz um discurso. Tudo isso no meu sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo e que iremos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas da sua pele, e sim pela beleza do seu caráter. Livres, somos livres, enfim. Acordei de madrugada, querendo vestir a camiseta e ir para Copacabana me manifestar, gritando: eu também sou velha, e velha é linda. E é assim que eu quero terminar, dizendo a todos vocês, os velhos de hoje e os velhos de amanhã, que eu também sou velha, e velha é linda. Somos livres, enfim. Obrigada. Muito boa tarde. Bom, na condição de mediador e não dispondo da genialidade das três meninas que estão aqui em cima, só me cumpre fazer a transição entre as falas. Mas eu gostaria de dizer que eu fui criado entre mulheres, minha mãe e duas irmãs. E essa foi a minha família. Isso foi uma constante também na minha vida, estar entre mulheres. Nesse auditório, há muitas que são muito importantes para mim, e a Ana, eu poderia fazer como referência, representando muitas delas que estão aqui presentes. E eu sempre tive o privilégio de estar entre mulheres brilhantes e admiráveis, como todas vocês são. E essa mesa hoje confirma essa constante na minha vida. E eu me sinto um privilegiado por estar aqui entre elas e para ouvir e aprender.
Depois de ouvir a Ive, que se anuncia como uma excelente e promissora narradora e ficcionista, ou não ficcionista, depois de ouvir a Miriam, nossa, foi uma alegria te conhecer hoje, consagrada, respeitada, com milhares de visualizações nas redes sociais. Agora vamos ouvir a Nathalie, de trajetória igualmente ímpar e de destaque. Nathalie, como estes velhos belos e libertários podem preparar o futuro por meio ou com o auxílio dos seguros e da Previdência? Boa tarde a todos. Fiquei com uma tarefa bastante difícil de falar depois da Miriam. Parabéns, Miriam. Foi bastante inspiradora a sua palestra. Agradeço também o convite à presidente Ana Rita por participar aqui desse congresso para falar para os advogados de seguros um pouco da visão do Estado, da SUSEP. Venho aqui representando a diretoria da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que, como vocês todos sabem, é o órgão regulador e supervisor do mercado de seguros. Para não fazer uma transição assim tão dura de uma palestra tão leve, divertida, para alguma coisa tão mais dura e talvez para alguns meio maçante, eu queria só fazer uma ponderação em relação ao que a Miriam falou. Eu vou fazer 45 anos, então estou naquela curva ali da bem desanimadora, né? Mas também com uma perspectiva positiva de fazer o movimento contrário, de subir na curva. E eu me considero bastante feliz. Mais feliz do que quando eu tinha 30. Por quê? Eu acho que tanto a Ive quanto a Miriam tocaram em dois pontos importantes. Acredito eu que para a gente ter uma velhice feliz, como a Miriam colocou, é importante a gente se preparar financeiramente, porque a partir desse preparo financeiro que a gente tem ao longo da vida, a gente consegue de fato realizar esses projetos, de ter uma tranquilidade para fazer uma nova faculdade, experimentar um hobby diferente, como tocar um instrumento. A gente precisa, então, construir esse caminho através de uma segurança financeira. Mas a gente precisa também de alguma coisa que, pelas pesquisas da Miriam, ficou muito claro que os homens estão mais preparados, que é a questão de trabalhar a nossa cabeça, né? De ter uma clareza em relação por que a gente está vivo, para onde a gente vai, fazer essas perguntas existenciais que fazem a gente olhar para dentro e não só esperar uma validação, uma aprovação, um reconhecimento de fora. Eu acho que as mulheres, elas esperam muito esse reconhecimento externo. Quando a gente busca essa beleza, essa juventude a qualquer preço e às vezes até agredindo o próprio corpo, a gente está buscando esse olhar externo. A gente mente dizendo que a gente quer se olhar no espelho e se achar bonita, mas a gente quer que os outros achem a gente bonita. Então, eu acho que esse amadurecimento, essa liberdade que os homens têm de não estarem preocupados com esse reconhecimento externo é um aprendizado que as mulheres precisam perseguir. Isso vem desde cedo, né? Desde criança. Então, a gente precisa trabalhar o que você falou sobre a educação. Eu acho que são esses dois vertentes. A educação permite a gente ter um autoconhecimento, permite que nós entendamos a participação dos amigos, das outras pessoas na nossa vida e fazer a faxina existencial, tirar aquilo que não presta para que a gente possa, de fato, ser feliz, ser o melhor do nosso potencial. Então, esse assim, é só um contrapontozinho, uma reflexão pessoal aqui em relação ao que eu escutei, que foi bastante inspirador para todo mundo. E trazendo um pouco para o nosso mundo aqui mais concreto, como é que eu faço para mudar? Eu vou trazer uma visão mais
do que o Estado, do que o poder público, ele vem fazendo para que a sua população, no Brasil principalmente, consiga ter uma velhice, vamos dizer, que se não seja alvo do Estado, que as pessoas sejam felizes, mas pelo menos que tenham uma vida digna. Então a gente aí volta mais ou menos depois da Segunda Guerra e começa a falar sobre o estado do bem-estar, né, o welfare state, em que o Estado ele começa a não só no Brasil, isso foi uma ideologia presente em vários países da Europa e que o Brasil importou, de que é necessário que o Estado proveja uma rede social de proteção relativa à educação, à habitação, à saúde e à velhice. E aí começam-se a se instituir os primeiros esquemas de previdência social. No Brasil, a gente sabe que o início da Previdência Social se deu com a Lei Eloy Chaves, de 1923, se não me engano, mas ela não tinha ainda a participação do Estado. Essa participação vem com essa ideologia do welfare state, a partir do governo Vargas, em que a gente já começa a ter os institutos de aposentadoria, e depois, já nos governos militares, a reunião de todos esses institutos, os IAPs, né, no INPS, que depois se tornou o nosso INSS. No entanto, essa rede de proteção social, ela não é capaz de lidar com os desafios colocados com a transição demográfica. A gente conhece que a nossa pirâmide etária, todo mundo sabe, ela se modificou devido a essa transição demográfica. Temos muito mais pessoas envelhecendo a cada ano que passa. Cada vez mais o crescimento vegetativo é diminuído, ou seja, nascem menos pessoas, e a possibilidade do Estado prover toda essa rede relacionada à Previdência Social começa a entrar em crise e começa a entrar em desafio. A parte dos questionamentos se a Previdência Social tem déficit ou superávit, isso é realmente não muito transparente. Há pesquisadores que dizem que sim, que há déficit. Há outras pesquisas que apontam que não há déficit, que há desvio de recursos. O fato é que esse modelo de o Estado provedor, ele se torna muito questionado. E aí, a partir da década de 90, com a estabilidade econômica alcançada pelo Plano Real, nós de fato temos o surgimento, o fortalecimento, já existia, não posso dizer que é surgimento, mas existe sim o fortalecimento do que se chama de previdência complementar. Então, a previdência privada, ela nasce com um compromisso de complementaridade à previdência pública, à previdência social. E aí nós temos os regimes de previdência complementar aberta e fechada, do qual a SUSEP é responsável pelos regimes de previdência aberta, ou seja, aqueles disponibilizados a toda a população e não somente a um grupo restrito de funcionários de determinada empresa, que seriam os esquemas de previdência fechada, dos quais a Previc é a responsável pela sua supervisão e regulação. Então, a partir da década de 90, em 94, com a estabilização da economia, com o Plano Real, nós, de fato, temos atuários trabalhando em empresas seguradoras e, de fato, fazendo cálculos atuariais, inicialmente para os modelos tradicionais de planos de previdência, aqueles de benefício definido, no qual se conhece a regra de cálculo do valor da aposentadoria, por isso que o nome é benefício definido, não que o benefício seja definido a priori, o benefício vai ser outro, porque ele vai depender de evolução salarial, vai depender de correção inflacionária, mas a regra de cálculo é clara, então é uma regra definida. Contudo, com esses desafios
financeiros, econômicos, de taxas de juros, de longevidade, até quando vamos viver, né? 120 anos, talvez, a gente é uma incógnita. Há pesquisas que apontam que quem viver até 2030 não morre mais. É verdade. Isso. É verdade. Então, os planos tradicionais deram lugares aos planos contributivos, aos planos de contribuição definida ou de contribuição variável, dos quais o PGBL e o VGBL são os grandes ícones, né, que representam esses planos que praticamente são olhados ainda no Brasil como investimentos financeiros, ao invés de terem o seu caráter previdenciário mais contundentemente deflagrado para a sociedade. Na hora de se vender um PGBL e VGBL, muitas vezes eles são vendidos como produtos de investimento e não como produtos, como planos de aposentadoria. Isso é um grande desafio que a SUSEP tem de modificar a maneira como esses planos são vendidos, através da obrigação de se ficar mais tempo. Isso tudo está sendo muito demandado do Ministério da Fazenda, para que, de fato, a gente crie no Brasil uma cultura previdenciária. Então, assim, o meu recado maior aqui em relação a essa transição do welfare state, do estado do bem-estar, provendo tudo, para a gente passar essa responsabilidade também para a sociedade, e aí o advento dos seguros privados e a sua valorização, através desses 3 ícones, né, vida, saúde e previdência, para a gente ter uma velhice saudável. O meu principal recado aqui é em relação à previdência. Quantos de nós, mesmo aqui nessa sala, com toda a educação que tivemos, com todos os recursos acadêmicos que dispomos, talvez alguns de nós ainda não tenham se preparado para esse momento, né? Quantos advogados ainda esperam aquela grande causa que às vezes não ocorre? Ou quantos ainda se preocupam tanto com os seus clientes, com os seus como é que a gente fala? Os clientes, e esquecem de cuidar de si mesmo, dessa preparação para essa velhice feliz, de construir esse plano financeiro para que os projetos de vida possam ser concretizados. Então, a gente também tem a questão do patrimônio, né, que precisa também ser observada. Para eu ter uma velhice feliz, eu preciso também ter uma casa, ter uma infraestrutura que me baste, como eu disse a Miriam. Eu não preciso ser rico, mas eu preciso ser alguma coisa que me baste. E eu preciso saber quais são os riscos que eu vou incorrer nesse futuro, nesse presente e nesse futuro, para que eu possa fazer um correto gerenciamento de risco e assim proteger o meu patrimônio e garantir essa renda no futuro, para que eu possa realizar os meus projetos. E também a outra dimensão que eu acho que é importante para qualquer um pensar em termos de velhice é a questão do falecimento. A gente hoje já tem regulações voltadas para o auxílio funeral, que atinge a grande maioria das classes C e D, que valorizam muito esse momento da morte, e era uma contingência que muitas vezes as famílias não estavam preparadas, e através da sua rede de solidariedade social conseguiam mobilizar parentes e amigos para dar um funeral digno para o seu ente querido. Mas hoje a gente já tem produtos, né, de seguros que oferecem esse tipo de cobertura. Então, assim, tem uma rede de proteções que o capital privado, ele é possível de oferecer, mas a gente tem os desafios relacionados à educação financeira. A nossa população ainda é uma população que é movida pelo consumo em sua grande parte, e as pessoas não pensam no futuro. Apesar de quererem viver bastante, as pessoas não se preparam para esse futuro, não preparam essa proteção para a sua própria vida, para a sua morte ou
em relação à morte em si e também para como vai ficar os seus familiares, no caso dos seguros de vida, e nem para a sua sobrevivência, no caso da aposentadoria. Então, a gente tem um grande desafio num país com dimensões continentais, de ter realmente uma velhice feliz, não para uma pequena parte da população, não só para a classe A ou B, mas que essas ideias da Miriam possam ser deflagradas para mais pessoas. E a gente sabe que as populações mais vulneráveis são as que morrem mais cedo, as que têm menos chances de conseguirem realizar projetos, e muito disso parte pela falta de preparo para esse futuro. Quantas pessoas que, ao perderem um emprego ou perderem um ente querido, um pai, um cônjuge, elas entram numa depressão porque elas não têm um projeto de vida, elas não têm dinheiro para sair daquela situação e conseguirem fazer uma viagem, fazer alguma coisa que as motive novamente. Então, essa questão da educação de seguros, a educação previdenciária, é um desafio que está na mão do Estado, mas não deveria estar somente, ou pelo menos não mormente na mão do Estado. Ela tem que estar na mão de todas as instituições, principalmente a do seguro, porque é onde a gente tem a maior vulnerabilidade, é a maior dificuldade da população entender. Então, a IDA tem um papel importante nisso. E tem a questão também, que hoje eu vejo bastante, dessas novas gerações, né, os millennials, os centennials. Eles não acreditam no Estado, eles não acreditam nas instituições do Estado, eles, na verdade, acreditam em si próprios. Eles acreditam nas suas formas de se prepararem para o futuro. E eles precisam de educação para poder se preparar para isso. Eles não acreditam mais em previdência social. Quem tem 20 anos hoje não acredita que vai se aposentar. Se a Ive tem dificuldade de acreditar nisso, com 36, quem tem 20 não acredita. E talvez não acredite nem na previdência privada. A gente cada vez mais lida na SUSEP com novos mecanismos de gerenciamento de riscos pessoais através de mecanismos peer-to-peers. A internet das coisas, a inteligência artificial, todas essas novas tecnologias que promovem o que hoje a gente chama de fintech, insurtech, modelos disruptivos de organização social. Isso tudo traz desafios para o Estado, porque isso é uma poupança popular. Se acontecer alguma contingência, algum litígio, é preciso que o Estado olhe por isso. É preciso que os advogados entendam e também possam opinar sobre isso. Então, são desafios que se colocam para a gente, para esse futuro. Com certeza vamos viver mais. O nosso desafio é viver melhor. É o que a gente quer. Existe uma coisa que equaliza todo ser humano, e mais do que todo ser humano, qualquer ser vivo, uma formiga. Todo mundo tem o mesmo sentimento, instinto, desejo, que é ser feliz. Uma formiga, ela quer ser feliz, ela faz lá tudo certinho para ela conseguir a felicidade dela, que é ter lá a colônia. E a gente também, a gente trabalha para conseguir um salário, para conseguir viabilizar a nossa felicidade dos nossos filhos. Então, a gente sabe que vai viver mais, mas o nosso desafio, como a Miriam colocou para a gente, é viver feliz. A gente sabe que é possível ser velho e ser lindo, ela já mostrou para a gente o caminho. Eu também acredito bastante nisso, mas a gente também quer ser velho, lindo e feliz, né? Então é isso. Obrigada. Não tem nada para falar. Deixa eu passar para o papel. Nós temos tempo para 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer? Não? Foram tão claras que estamos sem perguntas?
Bom, eu vou então fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, Miriam, acho que eu estou com um pouquinho menos de medo. Agora, um pouquinho, mas é difícil, né? É bem paradoxal tudo isso, porque a gente, ao mesmo tempo em que quer envelhecer, a gente não quer envelhecer. A gente quer chegar lá na aposentadoria, mas a gente não quer guardar o dinheiro, né? E a gente fica o tempo todo nesse movimento de querer as coisas. É quase que um nem-nem, né? O que você estava falando aí. E ontem no grupo nós fizemos uma reunião conjunta no grupo de Previdência, de Sustentabilidade e de Pessoas, com o Dr. Ayrton aqui, que está nos assistindo, né? E a gente discutiu um pouquinho sobre isso, sobre a importância da sustentabilidade para tudo na vida, né? Se a gente for pensar, a gente precisa cuidar do mundo que a gente vai ter lá na frente, e esse cuidar passa por tudo isso que nós falamos aqui, pelo riso, pelo corpo, pelas finanças, pelos produtos que nós temos, pelo sistema de previdência, pela corrupção que ataca o Estado e acaba consumindo recursos que poderiam estar melhores alocados em setores como o de educação, como o setor de saúde, contribuindo para que a gente pudesse também ter uma relação, um país melhor para nosso envelhecimento ou para os nossos herdeiros, né? E aí a gente também tem um outro desafio, né? Eu acho, Nathalie, da parte de seguros, que você falou dos millennials, mas nós também temos aí as mulheres de 36 que resolveram, como ela falou, não ter filhos ou não casar, ou etc. A gente tem a gama de produtos que são oferecidos acaba sendo pequena. A gente precisaria pensar em ampliar isso, né? Porque daqui para frente nem todo mundo vai ter que ser casado, né? Para ter a constituição de ser uma pessoa completa como era no passado, ou ter filhos para ser uma pessoa completa. E a gente acaba ficando um pouco amarrado por conta dos produtos que existem. Por que eu vou pagar uma cobertura completa pela morte se eu não tenho dependentes? Como é que a gente consegue se proteger com relação a esses riscos? Vocês têm algum projeto, alguma coisa estudando isso lá? Ives, isso é verdade. Existem alguns estudos sobre a mulher, nem no Brasil, internacionalmente. E hoje a gente sabe que as mulheres, elas têm maior grau de instrução que os homens. Elas, apesar disso, ganham salários menores a partir de uns 30 anos em diante. Elas pouco chegam a carreiras do nível executivo. As mulheres, elas têm uma dupla ou até tripla jornada de trabalho, porque além de cuidar da carreira, elas cuidam muitas vezes das crianças mais que os homens e dos velhos também mais que os homens, os velhos da família. As mulheres até 50 anos têm, em média, uma poupança 5 vezes menor que a dos homens, e elas vivem, em média, 8 anos mais que os homens. Então, elas têm menos dinheiro e elas vivem mais. E os produtos que nós temos, isso não é só uma característica do Brasil, é uma característica mundial. Os produtos disponíveis de seguros, eles não têm esse olhar feminino para essa mulher que está mudando, que às vezes também não casou, não tem filhos, e a gente tem muito mais do mesmo sendo oferecido no mercado. E isso é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade para o mercado de seguros. A SUSEP, ela não tem esse papel de desenhar produtos, né? Isso é uma questão do mercado supervisionado. É claro que nós podemos fomentar, apontar caminhos que a gente perceba que há lacunas no oferecimento de proteção. E o grupo das mulheres é um grupo vulnerável e desprotegido, mas existem muitos outros. Inclusive o público de idosos. E não existem produtos específicos para idosos, e a maneira de acessar um idoso, hoje em dia o idoso ele não usa a internet, alguns deles, alguns usam, mas muitos não usam. Não sabem usar o WhatsApp, não sabem fazer uma busca de comparadores de seguros. Eles também não se sentem à vontade, alguns com celular. Então, como fazer uma venda mais direta para eles? Produtos que os atendam. Então, assim, eu vejo que há uma grande oportunidade no mercado de seguros para esses públicos. Hoje, o mercado de seguros participa do PIB com 3,8%,
e isso é muito baixo. Em países de economia desenvolvida, isso chega a esse percentual a 10%. Então, o Brasil pode crescer muito mais. A gente tem uma baixa penetração do seguro em relação à venda, né, a preços percentuais, e também a cobertura, são ainda muito baixas per capita. Então, claro, tem muito espaço para produtos para a mulher e falta muito. E Miriam, eu estava vendo também vi muito material sobre longevidade, até porque é a área que a gente trabalha, né? E que mesmo dentro do conceito do idoso, do velho, eu não sei que nome que nós vamos dar, porque a gente tem uma porção de classificações, mas a pessoas acima de 60 anos, eu não posso tratar da mesma maneira que pessoas de 80 anos, que pessoas de 100 anos. Como é que você enxerga essa segmentação de produtos a partir daí? Por exemplo, a minha mãe, eu não vejo. Minha mãe tem 68 anos, eu não vejo a minha mãe como uma idosa. A minha bisavó era uma idosa. A minha bisavó tinha essa idade e a minha bisavó andava de pantufas. Agora, a minha mãe não, né? Então, como é que você acha? A Simone de Beauvoir dizia, velho é sempre o outro. Meus velhos que eu pesquiso, eu tenho a Nalva, que eu adoro, ela tem 90 anos, ela fica indignada quando eu falo a palavra velha. Ela fala, não sou velha, eu sou flor de outono. Velho é o outro. A gente é sempre, isso a Simone de Beauvoir dizia, a gente é sempre a mesma criança que um dia a gente foi. Eu sou a mesma criança. Quando a gente tem os 35, 40, a gente finge que não é criança. Depois de velho, a gente pode ser essa criança. E não é porque a gente é criança e filho virou criança, é que a gente é livre para ser quem a gente sempre foi e que fingiu que não era. Então, velho não existe, velho é sempre o outro. Em primeiro lugar, a outra coisa que eu sempre gosto de falar, eu tentei enfatizar. Os meus velhos que eu pesquiso são velhos privilegiados. Chegaram aos 90, 96 anos e são autônomos, independentes, dançam, cantam, tocam piano, tocam pandeiro. É uma minoria, mas é uma minoria crescente. E tem um maluco, eu não vou falar que é um maluco, tem um cientista que eu escrevi uma coluna agora na Folha sobre ele diz que ele vai curar a velhice. E que nós vamos chegar tranquilamente aos 1000 anos. E ele é um pesquisador seríssimo, mas todo mundo acha que ele é maluco, porque ele usa uma barba incrível e tal, mas ele não é maluco. Tem muita gente que acha que vai curar a velhice. Eu espero que seja ainda na minha existência. E a outra coisa, só, Ivi, para aproveitar que você me fez uma pergunta, a antropologia não se preocupa com a psicologia de cada um. Se preocupa em mostrar que a nossa cultura está dentro de nós. E se a gente souber, como Norbert Elias disse, uma frase linda sobre o envelhecimento, se eu souber que todo mundo sofre o que eu estou sofrendo, eu sofro um pouco menos. Se eu souber que não é um fracasso individual, eu estou me sentindo invisível, estou me sentindo sem projetos, mas é cultural, nossa cultura faz com que aos 40, 50 anos a gente seja velho, é cultural, porque se eu for para a Alemanha, como eu vou, aos 80 eu sou um broto, aos 70, até com os meus velhinhos, eu sou um broto para eles, mas a cultura diz que eu sou velha. A velhice é relativa também. E se eu souber que é cultural, eu sofro um pouco menos. Homens e mulheres. Então, o que eu acho... eu não gosto muito da segmentação. Vou te dizer por quê. Eu não posso falar nada de plano de seguro, nada disso, nada. Mas, interiormente, eu sou a mesma pessoa. Eu tenho a mesma idade. Eu odeio quando dizem, você parece tão mais jovem. Eu falo, antigamente eu gostava, agora eu odeio. Por quê? Por que quando uma pessoa envelhece e fica bem, a pessoa fala que ela é mais jovem? Por que não pode dizer, não, você está tão bem, está tão bonita, está tão... Como eu sou.
Por que precisa dizer que eu sou... Porque na Alemanha, elas ficam... Mira, por que você gosta que digam que você é mais jovem? Aí que eu levei um tapa na cara. Você não gosta de ter a idade que eu tenho? Eu gosto e não pareço mais jovem porque eu sou a mesma pessoa. É por isso que, para mim, é muito difícil falar de segmentação na antropologia. Agora, nos planos, vocês têm que pensar. É outro assunto, mas dentro de nós é uma continuidade. E nós somos a mesma criança que um dia fomos. Só que quando nós somos com menos idade, com mais idade, nós podemos ser mais livres e mais felizes. Tá? Obrigada, Miriam. Bem, não tem nada para acrescentar, não? Bem, então, agradecendo mais uma vez a Miriam e a Nathalie, acho que pudemos aprender bastante com elas, foi um encontro bastante inusitado aqui de uma atuária com uma antropóloga e 2 advogados aqui no meio. Muito obrigada a vocês por terem prestigiado a nossa palestra e a gente vai agora entregar os nossos certificados para as nossas palestrantes. Obrigada.